Graça, alegria e paz, igreja. Que bom, que bom. Não há coincidências na vida do cristão. Tudo faz parte do plano dele em nós. Você crê nisso? Não era para eu estar aqui na cidade hoje, domingo. Estava tudo planejado para que eu estivesse em Curitiba nessa manhã. Mas na quinta noite, exatamente no momento em que o pastor Guto passou mal, eu recebi a notícia de que eu não poderia viajar. Todo o plano que havia feito não poderia se concretizar, eu teria que ficar mais uma semana aqui, foi adiada. E aqui estou eu quando recebo um telefonema: pastor, onde é que o senhor está? Eu falei: estou em Marília. O senhor pode pregar domingo de manhã e domingo à noite? Eu falei: posso, na graça de Deus eu posso. Então eu fico muito à vontade em iniciar essa palavra dizendo que eu chego aqui na plenitude da presença do Senhor. Não que eu tenha algo de especial de mim mesmo para repartir, mas Ele já colocou no meu coração as palavras que Ele quer compartilhar com a igreja. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu queria meditar nessa manhã e eu perguntei para o pastor Juliano, que me fez o convite. Obrigado, presbítero Marcelo também. Quando o pastor Juliano me fez o convite, eu perguntei: mas existe algum tema? A igreja está meditando. Nós estamos iniciando uma nova série e nós vamos falar sobre relacionamento, lançando os fundamentos de relacionamento, algo em torno disso. Eu peguei aquela palavra, comecei a orar e o Senhor trouxe ao meu coração um texto que gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. Porque dentre tantas as coisas e tantos relacionamentos, eu creio que o mais vital é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. O nosso relacionamento com Deus, que é concretizado, intermediado na figura da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. E nesse movimento de oração, de busca, eu cheguei nesse texto de João, porque um dos relacionamentos que ele pode ser um espelho para nós é o relacionamento de Jesus com os discípulos e especialmente com Pedro. Então eu queria convidar que você lesse esse texto. Se você puder ficar em pé, vamos ler em pé. Eu estou usando a tradução da NVI, não sei se vocês quiserem projetar. João 21 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. 7 discípulos então. Estamos falando do tempo entre a ressurreição de Jesus e a ascensão dele, durante esses 40 dias que Jesus ficou encorajando, visitando, restaurando os discípulos. Então, nesse período de 40 dias, Jesus ressurreto, entre vários encontros narrados pelo Evangelho, esse é um dos últimos e acontece na Galileia com 7 discípulos, como já lemos. O verso 3 diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, e ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? É interessante que a entonação na redação grega é mais uma pergunta retórica negativa, como se Jesus estivesse falando assim: vocês não pegaram nada, né? Vocês têm alguma coisa para comer? Na verdade, vocês não pegaram nada, né? E eles responderam: não. Verso 6 diz assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes.
o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro então entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, que eu volte, até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém e amém. Pai querido, essa é a tua palavra, esse é o teu povo, nós somos ovelhas do teu pastoreio, o teu rebanho. A tua palavra diz que as ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, querido pastor, fala a cada uma das tuas ovelhas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Primeira coisa bonita que eu queria que você percebesse, nós vamos falar da beleza desse relacionamento com Jesus. E sobre essa beleza, nós vamos enfatizar vários aspectos dessa beleza. O primeiro aspecto que eu queria que você entendesse é que essa narrativa que acabamos de ler faz parte de um projeto de Deus na vida dos discípulos, na vida de Pedro, mas antes disso faz parte de um projeto cósmico de Deus, um projeto universal de Deus, um projeto eterno de Deus. Não começou ali, como eu iniciei a minha palavra nessa manhã, não há coincidências, não há coisas aleatórias para aqueles que seguem a Jesus. Tudo faz parte de um plano, de um propósito, e a sua vida, ela não pode ser entendida somente olhando para a sua circunstância, para aquilo que você vive, senão ela precisa ser encaixada num escopo maior, no plano redentor de Deus para todas as coisas. Amém? Você não é simplesmente uma ovelhinha, você é parte de um rebanho. Você
foi sonhado. A sua vida foi planejada. Imagine um artista quando pinta um quadro. Assim é a sua vida para o Criador. Cada um de nós é uma obra de amor do Pai. Eu podia citar muitos textos para mostrar isso para você. Vou citar só um. Colossenses capítulo 1, verso 13. De novo, eu vou ler a palavra. Eu quero que você entenda que é muito importante o seu relacionamento com a palavra. Por isso eu gosto de, durante as mensagens, ler a palavra. Que ainda que você não escute a minha voz, você escutará a voz do pastor na palavra. Amém? Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É esse plano redentor de Deus, cósmico, eterno. E no verso 15, Paulo vai começar a descrever o Senhor Jesus, e quando ele descreve o Senhor Jesus, há uma totalidade da vida, do ministério e do plano do Senhor Jesus aqui descrito. Porque ele diz assim: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Cristo. E ele continua, verso 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Cristo, Cristo, Cristo. Pois foi do agrado de Deus, verso 19, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele Cristo reconciliasse consigo, você e eu, o povo de Israel. Não, todas as coisas, e por meio de Cristo, verso 20, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Shalom. Cristo é o shalom de Deus, para a criação, aquela criação que foi feita em amor, que foi ali iniciada no Éden, com o primeiro casal, que deu as costas ao Criador, e que encontra em Cristo o Redentor. Esse plano cósmico, maravilhoso, belo, você e eu fazemos parte. Antes da criação do mundo, você foi planejado, sonhado. Você sente-se calor no seu coração, assim? Você é um plano de Deus. Você faz parte desse projeto redentor de Deus. Em segundo lugar, eu queria destacar que apesar de estarmos individualmente, como corpo, como igreja, imersos nesse plano eterno, redentor, cósmico de Deus, nós somos individualmente, pessoalmente, amados e chamados. Na vida de Pedro, esse encontro pessoal, ele é descrito nos evangelhos. Eu queria que a gente lembrasse daquela narrativa em Lucas 5. Pedro era pescador, seu irmão André, pescador também. Eles tinham um barco e tinham uma sociedade com outros dois irmãos, João e Tiago. Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E Jesus, na sua soberania, para que esse plano eterno de Deus se concretizasse, Ele vai ao encontro de Pedro, à beira do lar da Galileia. Lucas 5, veja a intencionalidade de Jesus em buscar Pedro. Já havia tido um primeiro contato. O Evangelho de João narra que quando Jesus foi apontado
por João Batista. Ele estava lá no Jordão, e João Batista olha para Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão de Pedro, André, estava ali com João Batista, e no dia seguinte chama Pedro e fala: achamos o Messias. Já viu esse primeiro encontro? Mas nos dias seguintes, é o que nós vamos ver agora nesse encontro pessoal, Jesus intencionalmente começa a se aproximar de Pedro. Eu não sei na sua vida como foi, mas, de novo, não há nada ocasional. Deus planejou te buscar e te encontrar. Pense nas pessoas, pense nas circunstâncias da sua história. Como que aconteceu? Talvez você tenha nascido num lar cristão, talvez você não tenha nascido, mas você teve uma amizade. Entenda, tudo isso é Deus desenhando o contexto para te encontrar. Na vida de Pedro, após aquele primeiro encontro, quando André, seu irmão, diz: achamos o Messias, Jesus vai para Cafarnaum. E é interessante que Jesus, verso 38 do capítulo 4 de Lucas, olha só, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ela em pé junto a ele, inclinou-se, repreendeu a febre e ela imediatamente foi curada. Aquele rabi, aquele mestre que João Batista havia identificado como Messias, foi à casa de Simão, encontrou a casa de Simão, intencionalmente foi até lá. Ali curou a sua sogra. Algum tempo se passa, a gente não sabe se é no mesmo dia, que a Escritura diz assim no capítulo 5 de Lucas: certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré, lago da Galileia, lago de Tiberíades, são todos sinônimos, e uma multidão estava comprimindo Jesus, e por acaso, Jesus, caminhando ali na praia, encontra quem? Os pescadores, o barco de Pedro e André, que tinha acabado de voltar, estavam ali limpando as redes, e Jesus fala: me empresta o seu barco. Ele podia ter pedido para Tiago, para João, não, falou para Pedro: empresta o seu barco. Pedro obedeceu, afastou um pouco o barco da praia, a multidão estava ali, e Jesus ensina, e a narrativa é conhecida, porque depois no verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E o que aconteceu? Simão disse assim: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Vem cá, nós somos pescadores, o senhor é um rabi, nós entendemos de pesca. Como é que o senhor vai falar para a gente lançar a rede de novo? Mas aí Pedro diz assim: mas porque é tu que está falando, eu vou fazer isso, obediência. E ali então eles lançam as redes, e verso 6 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros e outros barcos que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse o quê? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque ele e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o encontro que deu rumo à vida de Pedro dali em diante. Ele teve um encontro pessoal com Cristo Todo-Poderoso, com Cristo que tinha poder sobre tudo. Ele entendeu que estava diante de alguém que era Senhor, e ele se prostra e ele se vê como pecador.
Eu quero ressaltar esse ponto, porque é importante na nossa geração a gente entender de que existem vários tipos de relacionamento com Cristo. Se você olhar a história, os evangelhos narram que Jesus se encontrou com muita gente, desenvolveu relacionamento com muitas pessoas. Muitas pessoas vinham a Cristo para serem curados. Muitos eram trazidos e eram libertos de espíritos imundos. Muitos tinham outros motivos, simplesmente achavam o seu ensino maravilhoso e se aproximavam dele como mestre. Mas o que faz diferença na vida de cada um de nós é um encontro com Cristo Salvador. Trazendo para os nossos dias. Muita coisa foi colocada sobre a figura de Jesus, que está quase difícil você encontrar o Jesus Salvador atrás dessa figura. É como se fossem maquiando Jesus, colocando cores e apetrechos e adereços nesse Jesus Salvador, e colocando coisas que de fato Ele pode fazer, Ele é provedor, Ele é curador, Ele é libertador, mas fundamentalmente Ele é Salvador. E se você não tem ou não teve um encontro com esse Jesus Salvador, hoje é o dia. Porque Ele quer te buscar, Ele quer te salvar. Você pode ter sido abençoado, você pode ter sido curado, você pode ter sido liberto, tudo bem. Mas a minha pergunta é, você já se encontrou com Jesus Salvador? Ou seja, você já chegou naquele ponto que Pedro chegou, dizer, Senhor, eu sou pecador, ou seja, não há nada em mim que me habilite a estar na Tua presença. Nada do que eu fizer, nada do que eu conquistar, não tem nada. Tu és totalmente santo, eu sou pecador. De novo, eu não estou falando aqui em categorias de que Ele é poderoso para prover, para curar. Ele é também, mas a pergunta fundamental é, você já se confessou pecador diante desse Jesus? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, e que eu nunca serei nada, e que ainda que eu tenha a eternidade inteira para fazer coisas, nada vai me habilitar a estar na Tua presença, a não ser a Tua graça e o Teu amor. E eu aceito, e eu preciso, e eu careço do Teu perdão na minha vida. Me perdoa. Você já teve esse encontro? Lembre, por favor, faça um esforço. De novo, você pode ter sido curado, você pode ter sido abençoado, você pode ter sido liberto. A minha pergunta é, você já confessou a Ele? Não estou falando de levantar a mão, não estou falando de ir à frente. Muitas vezes isso acontece, mas o fundamental precisa acontecer primeiro no seu interior. Você lembra disso? Lembra desse dia? Lembra da ocasião? Lembra dessa hora? Amém. Se você não lembra, se você não consegue identificar, hoje é o dia. Primeiro, então, esse relacionamento, ele é lindo, porque ele é eterno, cósmico, redentor. Ele é lindo porque ele é pessoal, e ele se inicia com o reconhecimento de que nós somos pecadores, e que Ele é o Salvador. Mas ele também, apesar de ser um projeto pessoal, ele também é infalível. Terceira característica, terceira beleza desse plano de Deus, Ele é infalível. Enquanto a gente estava cantando aqui, me veio à memória um texto da Escritura, que é em Números 23, eu não vou pedir para você abrir, nem vou ler. Mas Números 23, é um texto que diz assim, Deus não é um homem para mentir,
e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Aliás, tem uma música que no meu tempo a gente cantava. Não sei se tem gente aqui da minha época. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que fará, pois Deus não é um homem para mentir. Ele tem um plano infalível na sua vida, na vida dos seus. Ele é o bom pastor, como descrito em João 10, que dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 6, Jesus diz assim: eu tenho poder para dar a minha vida. O Pai me deu esse poder. E os meus discípulos virão a mim. E ninguém poderá tirá-los da mão do meu Pai. É como se Jesus estivesse falando: o Pai me deu os discípulos, as ovelhas, e eu entrego na mão do Pai. Como se nós estivéssemos escondidos na mão de Deus Todo-Poderoso e Jesus. Não há como sair dessa mão, desse cuidado, desse amor todo-poderoso. É infalível. Ele não falha. O plano de Deus na sua vida não falhará. É graça. De novo, não é por aquilo que eu faço, por aquilo que você faz. É graça de Deus. Ele vai cumprir. Bem sei dos planos que tenho para você, diz Deus para o povo que estava lá no cativeiro. Parecia que tinha tudo acabado. No seu amor, Deus disciplina o povo. Israel era rebelde, foi levado ao cativeiro. Parece que tudo acabou. Mas lá no cativeiro, Deus manda o profeta dizer assim: eu bem sei os planos que tenho para você, que é planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Israel estava no pó, Israel estava exilado, não tinha nada, não tinha mais templo, não tinha mais sacerdócio, não tinha mais nada. Mas lá no nada, Deus encontra o povo, na palavra do profeta, diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para você. São infalíveis, e nós vemos na Escritura como Deus traz o povo de volta depois de 70 anos. Restaura o povo, restaura a nação, reconstrói o templo. Jerusalém é reconstruída, e depois de tudo isso, o plano de Deus se cumpre na vida de Jesus e se cumpre na vida da igreja. Ou seja, não há como deter a ação redentora de Cristo na minha e na vida sua. O que Ele começou, Ele vai fazer. Paulo diz assim: eu estou bem certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer, para guardar o meu depósito até aquele dia, a minha vida até aquele dia. Você se sente assim? É importante destacar mais um ponto aqui, que a gente precisa corrigir de novo com essa teologia que infelizmente está sendo muito falada, muito difundida. Nesse relacionamento de ovelha e pastor, de discípulo e mestre, esse relacionamento nosso, ele não é linear. Muitas vezes a gente se engana, e as mensagens podem nos enganar, fazendo com que a gente imagine que a nossa caminhada na fé, na nossa caminhada de discipulado, a nossa caminhada de seguir a Cristo, a nossa vida cristã, ela vai ser sempre, sempre, sempre vitoriosa. Em que sentido que eu estou falando isso? Linear. Como se fosse uma seta
que você fala, não, eu só cresço aqui. Vamos entender. Vamos entender. Você tem um pouco de imaginação aí, espacial. Lembra do gráfico lá na sua ensino fundamental, 7º ano, 8º ano, você tem um gráfico e aí você tem uma linha linear assim, ok? O que eu quero chamar a sua atenção é que a vida com Cristo, ela é vitoriosa sim, mas ela não é linear. Ela é feita de altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque eu e você somos carne. Porque se ela fosse linear, significa que nós nunca mais pecaríamos, que a gente nunca mais iria cair, que a gente nunca mais ia se voltar contra o Senhor, que a gente nunca mais ia errar. Não, mas não é assim. Eu e você somos carne e dependemos da restauração plena, completa, constante do Espírito Santo em nós. Olha a vida de Pedro. Olha onde Pedro chegou. Quantas e quantas vezes ele tomava a frente ali do grupo de discípulos e respondia. Por exemplo, a primeira vez que Jesus falou, Mateus 16, que era necessário que o Messias, que o Filho fosse para a cruz, sofresse, fosse espancado, fosse humilhado, fosse crucificado. Pedro falou, longe do Senhor. Imagina, o Senhor nunca vai, imagina, tira essa... Não pensa assim, negativo. Pensa negativo, acontece negativo. Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Pedro, em outras ocasiões, acertou. Um pouco antes nesse texto, Mateus 16, ele olha para Jesus e tu és o Cristo, filho dos meus vivos. E Jesus olha para Pedro e fala, bem-aventurado você, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou. Enfim, nós somos essa mistura. A gente ainda é carne, e a gente cai e tropeça. Por que eu estou falando isso? Porque muitos estão longe, afastados, com vergonha, carregando culpa, porque foram ensinados de que a vida iria ser só vitória, ia ser só conquista, ia ser... altos e baixos. É como, vamos trocar agora a imagem. Pensa na bússola e no mapa. O mapa, você olha a imagem, você vê um caminho, por exemplo, daqui até Garça. Na estrada, no mapa, você vê, parece uma linha reta, não parece? Mas quando você vê na realidade, quando você vai de fato caminhando daqui até Garça, o que acontece? Tem descidas. Tem subidas, tem platôs, tem subidas, tem descida, ou seja, é uma bússola. A bússola aponta o caminho. Qual é o caminho? Cristo. Mas nesse caminho de seguir a Cristo, a vida nos leva a altos e baixos. Mas lembra da bússola? A bússola não erra a direção. É Cristo, é Cristo. Ele vai te acompanhar em cada caminho. E mesmo quando você estiver no lugar mais baixo, lembra do lugar mais baixo que Pedro chegou? Depois da última ceia, Jesus ministrou aos discípulos, repartiu o pão, tomou o vinho. E Pedro falou, Senhor, ainda que todos esses aqui te abandonem, eu nunca te abandonarei. Todos podem te rejeitar, mas eu estou pronto a sofrer pelo Senhor. Eu estou contigo e não abro. Jesus olha para Pedro. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ali foi o ponto mais baixo de Pedro. Todo aquele entusiasmo, todo aquele fervor, toda aquela coragem. Quando Jesus de fato foi preso, foi levado ao pátio do sumo sacerdote, Pedro seguiu de longe, João seguiu também, mas como João tinha amigos, ele conseguiu entrar e estava assistindo aquele julgamento, entre aspas, num lugar mais privilegiado. Pedro estava no pátio, e ali no pátio,
à noite, uma fogueira. Uma serva, uma moça que trabalhava ali, identificou: você é um deles. Não sou. Uma outra serva: você é da Galiléia, você é um deles. Não sou. Um terceiro: eu sei, olha o jeito de você falar, o jeito de você vestir, você é discípulo dele. E ele: não sou. O galo canta. As palavras de Jesus vêm à sua mente. E ele sai e chora amargamente. Ele estava decepcionado consigo mesmo. Ele estava quebrado. Coloque-se no lugar dele. É mais ou menos assim. Como eu fui capaz de chegar nesse ponto? Como eu fui capaz de negar o meu mestre 3 vezes? E isso é um espelho para nós. Porque muitas vezes fazemos coisas que no segundo seguinte a gente olha e fala: como eu fui capaz de fazer isso? Que absurdo que eu fiz! Quão estúpido eu fui! Por que eu fui fazer isso? Decepcionados conosco, porque sabemos que decepcionamos a Ele. O que eu quero dizer a você simplesmente é que não há uma linha reta na graça de Deus. A graça de Deus nos suporta quando nós estamos no fundo do poço. Ele nos tira do fundo do poço de volta, se nos arrependemos e nos prostramos de novo aos seus pés. O texto que lemos em João, capítulo 21, é exatamente Jesus trazendo de volta a Pedro. E quando eu disse que o plano de Deus é infalível, a beleza desse relacionamento é infalível, é que uma vez que você colocou a sua vida nas mãos de Jesus, Ele não vai abrir mão de você, em hipótese nenhuma. Eu não sei o que você fez. Eu não sei qual é a razão da sua distância, mas talvez você esteja com vergonha, seguindo Jesus lá na multidão, e você ali acanhado, porque você errou, você pecou. Eu não sei qual é a natureza do seu pecado, só sei que nós pecamos, e muitas vezes o nosso pecado é tão estúpido, tão grotesco, que a gente parece que esquece que a graça é maior do que todas as coisas. Alguns anos atrás eu estava ministrando numa igreja, e um jovem casal de namorados teve um relacionamento antes do casamento, ficaram grávidos, vieram até nós, o gabinete pastoral, pedindo perdão. E eles falaram: a gente queria pedir perdão à igreja, porque nós somos líderes de ministério, e a barriga vai começar a crescer, e a gente quer de uma vez por todas explicar, dizer para a igreja que nós estamos arrependidos, que nós recebemos o perdão dos nossos pais, de vocês na liderança da igreja, mas a gente quer falar para a igreja toda. Eles nos procuraram pedindo isso. Nós, no culto pela manhã, depois do louvor, eu pedi que eles se levantassem, eles se levantaram, e eu falei o que tinha acontecido, e pedi: igreja, vamos abraçá-los, como Deus está abraçando a eles. E houve uma comoção naquela manhã, muitas pessoas foram, choraram e abraçaram, acolheram aquele casal na sua dor, na sua frustração de ter errado, de ter pecado. Mas o mais impressionante não foi isso. O mais impressionante foi o que aconteceu segundos depois. Porque naquele momento veio uma senhora em minha direção dizendo assim: pastor, eu preciso falar alguma coisa. Falei: o que é? Eu quero falar exatamente sobre isso que está acontecendo. E eu dei a palavra e ela disse assim: eu caí nesse mesmo tipo de pecado na minha juventude.
E eu nunca tive esse abraço. Eu nunca tive a chance de pedir perdão, de receber perdão da igreja. Mas nessa manhã, quando eu estava abraçando essa moça, eu me senti abraçada e perdoada também. O que eu quero dizer para você é: nada, nenhum pecado é estranho a Deus. Ele já conhece, Ele já viu, Ele sabe. O que Ele está esperando é você vir até Ele e dizer: me ajuda a sair desse poço. Olha onde eu fui parar. O Senhor pode me arrancar dele? Quem sabe essa manhã você possa fazer isso. Jesus foi em busca de Pedro. E nesse processo de restauração de Pedro, que havia errado, pecado, negado ao Senhor, naquela noite lá no pátio do sumo sacerdote, como é que Jesus restaura? E aí, de novo, mais uma beleza desse relacionamento com Jesus. Porque Jesus faz questão de montar o cenário para que Pedro entendesse que ele era de fato perdoado. E não somente isso, Jesus monta o cenário para que Pedro, mas também os outros discípulos entendessem de que aquele pecado de Pedro não era o ponto final. Jesus tinha outros planos para a vida dele. O pecado nunca é o ponto final na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem outros planos, planos de restauração. Por que eu digo que Jesus preparou o cenário? Porque nas Escrituras você vai ver, você vai ler, é lindo, porque Jesus adverte a Pedro, naquela mesma noite, quando ele falou que antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes. Naquela mesma noite, Lucas capítulo 22, na sua narrativa, Jesus disse que, além disso, Jesus disse a Pedro: Pedro, o inimigo, o diabo, pediu para cirandar vocês, para peneirar vocês. Mas eu roguei por você. E você, quando te levantares, fortalece os seus irmãos. E isso ia acontecer aonde? Na Galileia, porque Jesus falou várias vezes: eu vou entregar minha vida, vou ser morto, vou ressuscitar e vou encontrar com vocês na Galileia. Isso é tão importante que, além de Jesus falar para os discípulos, a primeira coisa que o anjo fala para Maria Madalena, no primeiro domingo da ressurreição, o anjo está lá e fala: olha, vai falar para os seus irmãos que o Senhor ressuscitou e que Ele está indo à frente de vocês para Galileia, vai encontrar na Galileia. Marcos diz mais ainda, diz o anjo: Maria, não esqueça de falar para Pedro, diga aos meus irmãos, mas também a Pedro. Jesus aparece a segunda vez para Maria Madalena pessoalmente e fala: Jesus tinha um plano de restauração na Galileia. E por que Galileia? A gente viu. Qual foi o primeiro contato de Pedro com Jesus? À beira do lago. E ali o cenário se repete. A gente lê o texto. Jesus na praia. Os discípulos, uma noite inteira sem pescar nada. Eles ouvem Jesus perguntando: e aí, vocês pescaram alguma coisa? Não pegaram, né? Mas joguem a rede do outro lado. E eles lançam a rede e o que acontece? A mesma coisa que tinha acontecido na Galileia 3 anos atrás. As redes se encheram, com uma única diferença. Não sei se você notou, mas eu gosto muito dos detalhes, das belezas que estão escondidas nos detalhes da Escritura. Na primeira vez, quando Jesus fala para eles estão trazendo as redes se romperam e os barcos quase afundaram. No relato que a gente leu em João 21, o que aconteceu? Não sei se vocês perceberam.
Ainda que houvessem tantos e tantos peixes, 153 grandes peixes, as redes não se romperam. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Bom, eu não posso dizer que eu sou autoridade para dizer o que o Espírito Santo quis dizer especificamente, mas uma lição que eu enxergo aqui. A rede é uma metáfora para a igreja. Os peixes, no caso, somos eu e você, pessoas, pescadores de homens. Pescadores usavam rede. Naquela primeira pesca que Jesus está fazendo, nos primeiros discípulos, um se perdeu, Judas. E eu creio que essa metáfora diz o seguinte: nessa segunda pesca, ou seja, na época da graça, depois da descida do Espírito Santo, a rede não vai se romper, a igreja não vai perder ninguém. Todos aqueles que são salvos serão salvos. Eu já estou terminando. Você tem pessoas ao seu redor que não estão seguindo a Jesus. Pessoas queridas suas, talvez esposo, esposa, talvez pai, mãe, filho, filha. Gente que foi criada na igreja, que não está aqui hoje. Entenda, esse não é o ponto final de Jesus na vida deles. Essa manhã pode ser a manhã de eles serem trazidos de volta, através da sua intercessão, através da nossa intercessão, amém? Eu tenho certeza que Jesus vai atrás deles. Ele deu a vida por esse seu querido e essa querida. Então, num ato de fé, a gente vai orar daqui a alguns segundos, mas vá pedindo ao Espírito Santo que traga à sua mente pessoas, nomes, circunstâncias, para que Ele intervenha. Em último lugar, eu quero destacar a beleza desse relacionamento com Jesus, dizendo que ele é construído em obediência, porque por mais que a graça é o meio que a gente é trazido à presença de Jesus, é somente pela obediência e pela persistência que nós perseveraremos, amém? Se Pedro e os discípulos não tivessem jogado as redes naquele lado, não iriam pescar, não iriam experimentar o milagre. Eu quero dizer a você, a sua vida, o seu relacionamento com Jesus é construído na obediência, na perseverança, por mais que você não veja resultado. Vou grifar a última frase: obedeça, creia. Por mais que você não veja o resultado, se você não viu o resultado é porque não chegou o dia ainda, mas chegará o dia da bênção de Deus. Não abra mão da sua fé. O último cântico que a gente cantou, na sua música, da intimidade, da oração, você colocou aquele hino, Foi na Cruz. É interessante que eu tenho uma história muito bonita com esse hino. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é de estar no coral com 4, 5 anos, junto com a minha mãe, minhas tias, cantando esse hino e me vendo pecador, chorando, pedindo perdão a Jesus, porque eu me sentia pecador. Foi na cruz, foi na cruz. Um dia eu vi. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida no altar novamente. Coloque a vida de pessoas queridas que talvez não estejam aqui, que estejam seguindo Jesus de longe. Se você ainda não fez essa oração, se
você não tem palavras para dizer isso a Jesus, diz assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que nada que eu possa fazer para conquistar o teu amor, a tua graça, mas eu entendo, eu me aproprio do perdão do Senhor na cruz, porque pelo teu sangue eu estou sendo lavado, eu estou sendo perdoado, eu estou sendo limpo. Obrigado, Jesus, por essa salvação. Talvez tenha pessoas aqui, você seja daquela ovelha que pecou tão escandalosamente que você não tem coragem nem de olhar, nem de fazer oração, você esteja lá no fundo. Eu quero que você, de novo, se ajoelhe e diga assim: Senhor, me alcança nesse poço que eu me enfiei, me traz de volta, me levanta, me restaura, traz de novo a alegria da tua salvação, do teu perdão. Jesus, quando eu abrir os meus olhos novamente, eu quero entender que eu estou perdoado, limpo, lavado, e que nada mais há entre mim e ti, porque o teu perdão é melhor do que a vida. Talvez você tenha pessoas que estão longe, gente que você sabe que está longe. Coloque a vida delas agora no altar do Senhor Jesus. Senhor, resgata-os, traz-os de volta, visita-os onde eles estão agora, Pai. Faz aquilo que nós não podemos fazer, e aquilo que nós podemos fazer nos ajuda, para que haja um só rebanho, um só pastor. Jesus, como é bonita a vida contigo. Dá a bênção para que nós, como famílias, como igreja, que a gente viva essa beleza no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.